Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Leonardo Máximo e eu sou coordenador em Minas Gerais do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Bem-vindos então a mais um momento nosso de conversa aqui sobre essa interação entre a coluna publicada nas segundas e quartas no site do IBDD, a coluna Jus Esportiva, e esse espaço que a gente tem aqui então das lives nas terças e quintas, que é quando nós conversamos com o autor ou a autora sobre a coluna publicada no dia anterior, nós estreitamos as noções e aprofundamos, alargamos de certa forma as noções esposadas ali naquela coluna, permitimos que o autor ou a autora bata um papo com a audiência também, as pessoas podem mandar perguntas por aqui, e, sobretudo, trazemos essa proximidade entre o IBDD, entre a comunidade do IBDD, autores, autoras e audiência. Né? Na noite de hoje a gente vai ter um amigo querido, membro do IBDD, uma pessoa de grande relevância no nosso cenário do direito esportivo no Brasil, que é o nosso amigo querido Ramon Bisson Ferreira. O Dr. Ramon escreveu um artigo muito interessante sobre um tema muito candente para nós, é um tema que nós vamos abordar aqui em detalhe, que é a questão dos clubes e empresas, e de fato é um artigo que se chama O Projeto de Lei do Clube Empresa, Solução ou Instrumento? Então a gente vai bater esse papo na noite de hoje com o Dr. Ramon, que tem uma qualificação louvável, né? Ele é advogado, claro, coordenador de futebol do tradicionalíssimo Clube 15 de Piracicaba, do estado de São Paulo, especialista em gestão de esporte e direito esportivo, auditor da comissão disciplinar do STJD da Liga Nacional de Futsal, auditor do pleno do STJD da Confederação Brasileira de Rugby. Nós estamos esperando então só o Dr. Ramon entrar aqui para a gente poder bater esse papo. Imagino que daqui a pouquinho ele vai estar por aqui com a gente e enquanto isso a gente vai aguardar um minutinho só. Lembrando, pessoal, que associar-se, tornar-se membro ou membro afiliado ou afiliada do IBDD tem uma série de vantagens, dentre as quais, obviamente, publicar na coluna no site Jus Esportivo do IBDD e, portanto, depois ter a oportunidade de realizar essa live aqui e bater esse papo, seja comigo, seja com quem quer que seja que esteja apresentando a live no dia, e, obviamente, uma série de outras atividades do IBDD. Né, o IBDD, que completou recentemente 19 anos, ano que vem está indo para 20 anos de idade, e que, de fato, é uma instituição, é uma comunidade que tem por finalidade trazer a discussão sobre os aspectos do direito desportivo, da gestão desportiva, ou seja, também dos desdobramentos econômicos do direito esportivo na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Né? Então é um trabalho incrível que a gente faz, que todo mundo faz, o IBDD de fato é uma instituição coletiva, colegiada, enfim, para construir, disseminar e incentivar o conhecimento sobre direito esportivo no Brasil. Nosso convidado da noite acabou de entrar, nós já vamos chamar ele então para essa conversa aqui com a gente, só um minutinho. Já está se conectando. Só esperando a conexão acontecer para a gente continuar a nossa conversa. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo bem por aí? Tudo ótimo aqui, quietinho em casa, como deve ser, em Belo Sim. Horizonte, vendo uma série de amigos e amigos, a Júlia Gelli, que já está aqui conosco, o Oswaldo Fernandes Neto, uma série de membros e membras do IBDD, e com uma alegria muito grande, uma honra muito grande de ter você aqui com a gente para esse bate-papo hoje, sobre um tema de enorme relevância e que sempre tem grande visibilidade na mídia e nas discussões do direito esportivo, né, que é a questão dos clubes e empresas. Antes de você entrar, eu te apresentei aqui já, falei sobre o seu admirável currículo, falei sobre a importância da sua atuação, da sua formação na nossa comunidade, sobre a construção relevantíssima que é o direito esportivo e o papel do IBDD nisso tudo, né, que permite que a gente esteja aqui juntos e bata esse papo. Então, quero te dar oficialmente as boas-vindas, agradecer pela sua presença, dizer que nós vamos ter um bate-papo muito legal por aqui. E já vou daqui a pouquinho te passar a palavra, que eu quero muito mais te ouvir do que falar, né? Então, Ramon, nós hoje vamos discutir um tópico que é, como eu disse antes, de muita visibilidade para a gente, questão de clube-empresa. Né, a gente vê aqui no Brasil basicamente duas coisas. De um lado, essa insatisfação constante com a maneira como os clubes são administrados, e de outro, a gente vê essa admiração que a gente tem pelos clubes que assumem o formato de empresa, que trazem, portanto, práticas empresariais mais profissionalizadas para a gestão. Isto dito, e aí então fica todo mundo aí com essa ideia
muito grande sobre o clube empresa, enfim, ele vai nos salvar, ele é a grande solução para tudo, e daí o seu artigo seria extremamente oportuno, né? Daí eu já começo passando a palavra para você, certamente, e te fazendo uma pergunta inicial. Questão de clube empresa no Brasil, é um projeto, é mais de um? Como é que é isso? E como que é a tramitação dos projetos de clube empresa no Brasil? A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Léo. Agradeço demais. É uma honra gigante participar dessa live da Coluna, ainda mais na tua companhia, que você sabe o quanto eu te admiro. Esse trabalho da Coluna, né, que é excelente. Acho que a gente tem que dar, primeiramente, os parabéns para o nosso presidente, né, o doutor Leonardo, a doutora Júlia, que conduz tão bem esse projeto. Acho que abre importantes discussões de temas, né, de todos os temas, né, do direito desportivo. A gente vê temas ligados à gestão, temas, né, dessas novas leis que estão surgindo durante o coronavírus, né, a gente teve várias colunistas tratando disso, então é um espaço sensacional, um espaço excelente. Com relação a esse questionamento inicial que você colocou, né, são vários projetos de lei. Na verdade, eu já estudo isso há algum tempo, é algo que me atrai bastante, né? Até por trabalhar hoje, né? Desde 2015 eu trabalho em clube de futebol, então eu tenho todo esse interesse no funcionamento, né, do clube, seu formato jurídico, então eu acompanho sempre essa discussão e são vários aspectos que a gente ainda vai tratar, né? Se ele é uma solução ou se ele é um instrumento. Mas com relação à tramitação, hoje voltou muito, né, essa discussão, o tema até sempre é falado, mas ele voltou muito agora em discussão com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto do deputado Pedro Paulo. Em dezembro, acho que a gente nem está aqui para discutir a forma como isso tramitou, a gente sabe que foi inserida uma urgência talvez não tão necessária, né? É um tema muito complicado, o projeto não trata só do clube empresa, trata de cláusula compensatória, trata de outros inúmeros assuntos que talvez necessitem de uma discussão muito grande. Então, a gente não está aqui nem para tratar dessa urgência, mas, de fato, este é o projeto hoje mais avançado, é o projeto aprovado já na Câmara dos Deputados e agora ele seguiu para o Senado e, até em razão da pandemia, né, que a gente vive, a tramitação está travada, vamos colocar assim, no Senado, mas ele já está aprovado na Câmara e hoje é o projeto mais avançado. Ele é um projeto que, né, é o 5.082A, porque antes o deputado Otávio Leite já tinha uma proposta de sociedade anônima do futebol, também tramitou na Câmara e ele foi substituído, né? Ele teve o texto substituído pelo projeto do Pedro Paulo. E além disso, a gente tem o projeto da Lei Geral do Esporte, né, tramita no Senado, que teve, né, o professor Vladimir, inclusive, participa, né, como relator, e ele tem também a questão da sociedade anônima do esporte, outro projeto que é muito discutido do senador Rodrigo Pacheco, que trata da sociedade anônima, né, que seria uma forma, né, dentre as formas do clube empresa, a sociedade anônima seria uma delas. Então, assim, são vários projetos, acho que como tudo no Brasil, é difícil sistematização, né? As legislações vão surgindo nas casas legislativas e muitos projetos coincidem, são complementares e eles acabam não tramitando de forma conjunta, o que até atrapalha, sem dúvida nenhuma, a discussão. Então, hoje esse é o panorama que a gente tem, né? Um projeto bastante avançado, que a gente, né, acho que todos esperam que, com a volta da pandemia, volte a ser discutido agora no Senado para, quem sabe, a gente, né, nos próximos meses, comece a rediscutir o clube empresa e aí talvez com uma nova legislação. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a gente tem aí um cenário de alguns projetos, inclusive acontecendo alguns deles concomitantemente, né, como você disse. Nós temos, obviamente, a questão do nosso processo legislativo no Brasil, que não é exatamente simples. Por outro lado, a imputação de urgência a certas matérias que, de fato, são relevantes, mas eu tive até uma discussão interessante com o nosso amigo também, o Felipe Isabella, umas 2 semanas atrás. Ele estava tratando da questão era do direito de arena, né? E ele justamente falando,
a gente estava justamente falando assim, todos esses assuntos são extremamente relevantes, mas a gente não tem muita certeza se eles são incrivelmente urgentes, né? Então, é, são várias observações que eu acho que são pertinentes para a gente fazer. Antes da gente prosseguir, eu vou só parar um minutinho para saudar amigos e amigas que eu estou vendo aqui. Nosso amigo Claro. Rafael Cobra, Cristiano Possídio, Luísa Leal, Vitor Eleutério, Fabiano Costa, Mariana Chamelete, nossa faz tudo aqui, que comanda as lives, comanda as nossas mídias, enfim. Como sempre, a comunidade do IBDD, amigas e amigos, juntos aqui nesse momento em que a gente bate esses papos e aprofunda ideias. E aí, Ramon, prosseguindo, como eu disse antes, a gente aqui tem algumas noções que são mais ou menos claras. Uma delas é que talvez a administração dos clubes não esteja sendo a melhor possível nesse momento. E de outro lado, a gente vê eu brinco, essa quase obsessão do brasileiro com o modelo profissionalizado, empresarial. É perfeitamente compreensível essa obsessão, no sentido de que todo mundo quer ver qualidade, né? Então, a gente vê esse grande interesse, vamos colocar assim, nos modelos de clube-empresa, então, adotados na Europa. E aí, vamos começar falando sobre isso. Esse clube, como é que é a formatação jurídica dos clubes de futebol em outros países? E aí a gente geralmente fala da Europa porque, obviamente, é onde estão as ligas mais ricas, os clubes mais desenvolvidos, ou pelo menos mais ricos, né? mais saudáveis financeiramente, embora também essa saúde financeira tenha aí uma série de fatores que podem ser discutidos em outro momento. Né? Mas fala para a gente, principalmente, sobre a formatação jurídica. Como é que isso acontece aqui, nós que estamos estudando direito esportivo? Então, Léo, a formatação jurídica ela é muito peculiar, né, de país para país. Tá. E como você colocou, a gente tem talvez até uma mania de se comparar demais com países que muitas vezes têm um sistema jurídico, um sistema legislativo totalmente diferente do nosso. É lógico, isso não impede que a gente olhe talvez como exemplo, né, os outros países, mas não como um modelo perfeito para a gente aplicar aqui no Brasil. E como eu coloco lá no artigo, são algumas peculiaridades que a gente acaba ignorando na hora de comparar. Vou te dar um exemplo, na Inglaterra, né, talvez hoje o futebol mais rico do mundo, né, nos clubes com potencial financeiro, um potencial de gestão que acho que não tem indiscutíveis, vamos colocar assim. A Inglaterra tem a particularidade das associações não terem essa limitação de responsabilidade que a gente vê no Brasil, né? Hoje, as associações aqui do Brasil, a gente sabe que a responsabilidade da associação raramente chega em seus dirigentes e muito menos nos seus associados, né? Recentemente, o STJ definiu em decisão não tão recente, mas também não antiga, que as obrigações da associação não devem ser estendidas para os seus associados. E na Inglaterra é exatamente o contrário. Os seus diretores, eles respondem de forma subsidiária, é claro, mas de forma limitada pelas dívidas da associação. Então, é óbvio que isso motiva muito que os clubes, né, anteriores fundados em formato de associação realizassem a transformação para a empresa, né? Que a empresa tenha a sua responsabilidade limitada, salvo nos casos de desconsideração, né, da personalidade jurídica, como a gente vê aqui no Brasil, as obrigações podem ser estendidas. Então, na Inglaterra, a associação não é um modelo considerado seguro nesse ponto. Então, a gente vê que inúmeros clubes, a extensa maioria mesmo, são empresas, alguns de capital já aberto, como o Manchester United, e outros com proprietários, e a gente vê lá, né, algo muito diferente. E a outra questão que tem que ser muito debatida com a troca dos proprietários, né? Grupos do Catar, da Arábia Saudita entrando no mercado com investimentos, e até uma questão como será que a gente reagiria. É outra peculiaridade, né? O brasileiro não tem esse costume, né, o clube, as experiências que a gente tem aqui são muito complicadas. A gente vê mudanças de sede com total receio e medo, como aconteceu com o Grêmio Barueri, que virou Grêmio Prudente, um Guaratinguetá, que passou para a cidade de Americana. Então, a gente não pode fazer essa comparação. No artigo também eu falo um pouquinho da Espanha, né? A Espanha, na década de 90, depois de gestões terríveis, talvez muito próximo como a gente vê no Brasil, obrigou os clubes a realizarem uma transformação
por um modelo de sociedade anônima desportiva. E, primeira coisa, isso não resolveu o problema. Os clubes continuaram, né? Tirando a exceção, lógico, o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético Bilbao e o Osasuna não foram obrigados, porque suas gestões já eram modelos, né? Não tinham esses déficits sucessivos, mas todos os outros fizeram alteração e muitos deles quebraram da mesma forma. Então, isso aí já também é um indicativo de que, né, a mudança do formato não é o único motivo a ser levado em consideração. E, além disso, é óbvio que aqui no Brasil, lá o modelo também totalmente diferente. Eu não tenho dúvida que uma imposição estatal dessa feriria a autonomia desportiva que está prevista em nossa Constituição. Então, também não é um modelo que a gente tem que olhar. E pelo mundo também a gente vê alguns outros modelos de clube-empresa que são muito legais. Na Alemanha, por exemplo, que você tem o sistema do 50+1, né, em que é permitido, né, o clube-empresa com a entrada dos investidores, desde que a associação mantenha o 50+1. A associação mantém a maioria, né, perante a sociedade como o investidor. Também tem as suas exceções, que todo mundo conhece, o Bayer Leverkusen, que é da Bayer, né, farmacêutica. A gente tem o Wolfsburg, que é da Volkswagen. Então, são algumas exceções que foram pontuadas, mas no restante também seguem um modelo totalmente particular e que não necessariamente o Brasil tem que pegar simplesmente como modelo e aplicar aqui. Não, a gente tem talvez que analisar e ver dentro da realidade do Brasil o que a gente pode aproveitar de positivo e criar o nosso próprio modelo. Excelente, excelente. De tudo que você falou, tem muita coisa de relevância, você trouxe aqui uma tonelada de informação para a gente, né? Interessantíssima a questão inglesa, porque, de fato, a gente pensa nessa formatação jurídica, e eu vejo muita gente falando na SADs, né, Sociedades Anônimas Desportivas, que são muito populares em Portugal, muito populares na Espanha, sem a gente talvez se dar conta de que a SAD em si não é o que trouxe toda a estabilidade que era desejada dentro do cenário. Né? De outro lado, obviamente, o esporte é sempre um reflexo da sociedade, assim como as construções legislativas o são. Né? Então, no caso da Alemanha, é interessantíssimo ver que como essas empresas abraçaram esses clubes e, portanto, eles têm um caráter misto. A Alemanha é um país onde o estado de bem-estar social é muito relevante e, ao mesmo tempo, o capital é muito relevante. Então, você tem, de um lado, a possibilidade da entrada de capital, sim, de empresas serem donas desse clube, mas, por outro lado, claramente, talvez observando a necessidade de manutenção do caráter social, você tem a obrigação de que a associação tenha uma participação relevante. Quer dizer, tentando trazer um balanço entre esses dois elementos, um capital relevante, que afinal de contas a atividade tem de se manter, e o interesse social, né, e fazendo com que essas coisas caminhem juntas. Né? Por outro lado, causa espécie, talvez para nós, o modelo inglês de associação, porque é claro que aqui a gente vai sempre ir na teoria do ente jurídico, quer dizer, na teoria daquela pessoa jurídica, dessa ficção que todos nós criamos, e cuja existência certamente não se confunde com a existência dos membros. E aí você se depara na Inglaterra, por exemplo, com um modelo que diz o contrário, né, que traz essa responsabilização, né, quase como se fosse uma desconsideração prévia da personalidade jurídica, né, uma aplicação legislativa da desconsideração da personalidade jurídica a partir do momento em que você começa a poder responsabilizar os clubes. Né? De fato, também ao mesmo tempo me parece que, obviamente, as questões de ordem financeira elas são vitais. Né? Se de um lado a gente está falando em lucro ou não lucro, associação, outra não, a gente sabe que a atividade é cara. Ela tem que se manter e ela vai ficando cada dia mais cara. Né? No caso das ligas ricas e times ricos europeus, a gente está falando hoje em dia muito na história do doping financeiro, né? Enfim, da entrada desses grupos gigantescos para quem dinheiro não é problema, e na interferência disso, e aí tem gente que fala que isso é um problema para a liga como um todo, porque você vai gerar você vai retirar a imprevisibilidade, né? Então, ou seja, quanto mais rico, mais previsível o resultado. Enfim, simples não é. E a questão, Léo, só a questão do fair play agora ficou muito evidente, né? A importância que eles dão ao fair play com a questão do Manchester City, né? Ser excluído das competições europeias, isso ainda pende a um recurso ainda, mas já é uma decisão de impacto inimaginável, né? Há alguns anos o doping financeiro, né? A violação ao fair play financeiro ter uma sanção tão drástica. Né? Sim, e bom, eu não vou entrar no mérito da decisão,
mas é muito interessante você pensar que esse tipo de decisão, no meu entender, é tomado visando justamente garantir que o aspecto financeiro não seja talvez o único determinante, ou seja, que essa catarata infinita de dinheiro, de grupos, como eu disse, para quem dinheiro não é problema, para que isso não cause, não retire o elemento mais mágico do esporte competitivo, que é a imprevisibilidade de resultado. A partir do momento em que eu souber toda vez quem vai ganhar o jogo ou o campeonato, eu vou parar de assistir. Então, a gente tem de conciliar, obviamente, a grande força que o poder econômico que determinados grupos têm, com a necessidade de que o produto em si sobreviva de maneira longeva e interessante. Perfeito. É exatamente isso. Bom, prosseguindo, então a gente trouxe os exemplos de fora e contrapôs aí determinados modelos jurídicos, né? Para você, a diferença financeira e de organização entre o Brasil e os países europeus, você crê que ela pode ser justificada pela diferença de modelos jurídicos? Ou é mais do que isso, ou é menos do que isso? Como é que você enxerga aí? Então, Léo, esse é um dos motivos, né? Acho que a gente não pode imputar ao formato jurídico 100% da causa de todos os problemas, eventualmente, da gestão que a gente tenha no futebol. Eu acho que o formato jurídico não significa sucesso ou insucesso de forma alguma. Isso a gente ainda vai discutir. Fato é que o Brasil tem, até pela sua legislação, o impedimento, né? A gente tinha até 1993, né? Era obrigatório o formato de associação, então isso está arraigado na nossa cultura e a gente veio, né? Desde 1930, antes até, né, na verdade, mas questão de legislação, desde 34, preso nesse modelo. Então, esse modelo realmente acaba com algumas limitações, né? Ele diminui um pouquinho o poderio de investimento, é claro, porque você não consegue ter o lucro na forma como qualquer investidor gostaria de ter. A gente sabe até que tem alguns instrumentos jurídicos para obter esse lucro, mas ele não é tão simples. E também questões de troca de gestões. Então, a gente tem várias coisas que as associações acabaram trazendo para o Brasil essa problemática que a gente vive hoje, né? O Brasil demorou muito tempo, pelo menos na minha visão, a entender o futebol como negócio. O Brasil entendeu o futebol da forma romântica até recentemente, né? Enquanto isso, o mundo foi evoluindo, e a hora que a gente viu, a gente já não era mais o país do futebol, né? Mas, com certeza, a gente... são várias questões, né, que deixaram o Brasil nessa distância. Tem questões hoje até de moeda, né? É muito difícil para um clube do futebol brasileiro concorrer com o futebol do exterior, com o dólar a 5, o euro a 6. Então, são vários fatores. A associação contribui muito com essa disparidade, mas ela não pode ser tida assim como causa única dessa diferença que a gente está sofrendo, né? Da mesma forma como a empresa também não vai resolver os problemas. São N fatores que vão acarretar nessa diferenciação que a gente vê hoje desses modelos pelo mundo e no Brasil. Certamente, certamente. Ramon, eu vou fazer mais uma pausa aqui para saudar mais amigas e amigos que estão aqui com a gente, alguns deles brincando com a gente aqui nos comentários. Quero mandar um grande abraço para o Ricardo Russo, diz que quem tem amigo tem tudo. Isabela Gobetti, Zé Eduardo Coutinho, e o nosso outro mestre aqui, que é o Renato Renatini, que é quem comanda todo o universo digital, sem o qual nada da nossa comunicação com a audiência funcionaria. Ramon, eu quero... Só posso fazer mais duas presenças aqui também, que do tema, o Dr. Mansur, que tem uma ligação muito grande, né, com esse tema da Sociedade Anônima do Futebol, né? Inclusive tem o livro publicado. Também o Luciano Mota, que tem hoje um dos livros que eu recebi há pouco tempo, né? Um livro como referência, que é o Mito do Clube Empresa. Então, é um grande prestígio a gente estar aqui falando para essas pessoas. Né? Verdade, verdade. Luciano Mota foi aluno lá do CEDIM, da pós-graduação que a gente coordena aqui em Belo Horizonte. Foi aluno antes de eu estar lá, inclusive. E o livro dele realmente está fazendo muito sucesso, está tendo uma excelente repercussão. Obrigado por estar aqui com a gente, Luciano. Excelente. Muito bom. É esse espaço, né, gente? O espaço do BDD, que é para bater papo, para trocar ideias e para a gente construir, enquanto comunidade,
que deseja ver um mercado cada vez melhor, tanto de gestão desportiva quanto de direito esportivo, para a gente juntos fomentar o debate e construir o conhecimento, né? E, Ramon, a gente ainda está muito passando pelo formato jurídico, que afinal de contas é um pouco da sede da nossa conversa aqui. Eu queria resgatar uma noção que você trouxe também, quando você falou de formato jurídico no Brasil. Você apontou muito bem que na Espanha houve a obrigatoriedade, a partir de um certo momento, da adoção do formato SAD. Você falou que alguns clubes puderam manter seus formatos anteriores. Desenvolve para mim um pouco mais sobre o que foi isso. Por que eles puderam, quem que pôde, quem não pôde, lá quando houve a obrigatoriedade. Então, Léo, o que aconteceu lá na Espanha, né, no começo da década de 90, os clubes chegaram num ponto insustentável, talvez muito próximo do que a gente vive aqui no Brasil, lógico que com algumas exceções, né? Hoje a gente tem uma evolução clara, mas há algum tempo a gente via uma situação bastante desesperadora, né? E o governo espanhol decidiu intervir. Não via mais, as dívidas tributárias eram gigantescas, e não só as tributárias, mas talvez essas são as que primeiro chamam a atenção do Estado, né? Acho que até por um aspecto natural. E a legislação foi alterada no sentido de obrigar. A ideia inicial era até que todos se transformassem, mas lógico que isso teve uma resistência de alguns clubes que sentiam na época que estavam pagando talvez por erros de outros clubes, né? Que foi o caso que eu vou citar aqui, que são os 4 casos emblemáticos que conseguiram, né, dentro da legislação, né, de uma pequena alteração, manter o seu formato associativo, e que, curiosamente, hoje são 2 dos maiores clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona, continuam sendo clubes associativos, e também demonstra que o fato de ser associativo não quer dizer que a gestão seja ruim, porque hoje são 2 dos maiores clubes do mundo. O Atlético de Bilbao, também, que tem a questão, talvez, do associativismo muito forte, né, que é do País Basco. Inclusive, a curiosidade deles, eles não recebem jogadores que não sejam de origem basca. Então, eles têm toda uma luta por trás do clube. E também o Osasuna, que é um clube um pouco menor, mas que também. Esses 4 clubes vinham de resultados financeiros positivos, então não entendiam por que serem colocados no mesmo pacote de todos os outros clubes que deviam milhões e milhões. Então, a legislação acabou sendo editada no sentido de autorizar que os clubes que comprovassem essas boas gestões nas últimas 4 temporadas, né, antes da edição da lei, que poderiam manter esse formato associativo. Todas as demais foram obrigadas a constituir a Sociedade Anônima Desportiva, e, como eu falei, isso não resolveu o problema. A gente teve vários clubes lá entrando com pedidos de recuperação judicial, porque o simples mudança de formato não representou melhoras na gestão. Então, é um case muito curioso. Tem a questão da intervenção, que aqui no Brasil não seria aceita. Lá o governo espanhol, lógico, né, tem uma intervenção, uma visão muito diferente da intervenção, como você colocou. A Alemanha também tem uma visão totalmente diferente, mas foi a solução que naquele momento eles entenderam que poderia salvar os clubes, e foi demonstrado que não é bem assim, né? A possibilidade de você adotar a sociedade anônima ou o clube empresa em outros formatos é uma possibilidade interessante, mas que a imposição não é algo razoável. Eu pelo menos, não vejo nem próximo dessa maneira. Sim, interessante. Mais uma vez, né, o que a gente falou um pouco mais cedo, o esporte, a economia, a cultura, eles são reflexos muito, muito pulsantes e muito pujantes da própria organização social de uma determinada comunidade. Né? Esse aspecto que você apontou é interessantíssimo, e como na Espanha a questão do sentimento nacionalista é muito forte, ou seja, o clube basco que não aceita jogadores de outras nacionalidades. Né? Lembrando que o País Basco é o lar do ETA, né? que é um movimento de separação fortíssimo, extremamente violento. Hoje em dia está um pouco mais adormecido, mas, enfim, um movimento muito relevante na Espanha. Quer dizer, de fato, a gente traz todo esse caldo, que é a cultura, a história, a organização social, para dentro, obviamente, da organização do esporte, da economia e do arcabouço legislativo, enfim, da própria atividade legislativa do país. Né? E ainda nesse tópico, Ramon,
E antes de concluir a pergunta, eu vou só dar um oi especial para o nosso presidente do EBDD, que está aqui conosco, Leonardo Andreotti, e para o nosso grande amigo também, Marcelo Fadu, pessoa de maior relevância no cenário de FIFA do Brasil. Marcelo Fadu, querido, obrigado por estar aqui com a gente também. Amor, você apontou uma coisa interessante aí. Na Espanha, então, houve essa obrigatoriedade, a gente passou por um panorama de clubes que podiam, outros que não podiam. Aqui no Brasil, você também mencionou rapidamente, eu queria que você desenvolvesse essa ideia mais para nós. Você disse que a gente tem um óbice a que você imponha um modelo. Explica isso melhor para a gente, por favor. Por que a gente não pode simplesmente ter uma atividade legislativa que vai obrigar os clubes a assumirem determinado formato? Então, Léo, desde com o advento aí da Constituição de 1988, em que a gente teve, a gente que milita no esporte teve um pedacinho dessa Constituição dedicada a nós, há uma vedação, né? A gente pode até entender que, respeito totalmente a eventuais entendimentos contrários, mas a Constituição é bastante clara em garantir a autonomia desportiva, né? Então, as entidades esportivas gozam de total autonomia na forma, né, no seu formato. Então, isso torna, pelo menos na minha visão, totalmente inviável. A Lei Pelé chegou a tratar disso, né? Incrivelmente, mesmo com a vigência da Constituição, em um certo momento de obrigar todos os clubes a se transformarem em empresa. Na década de 90 para 2000, a gente teve esse problema, né? Então, os clubes entraram em desespero e isso foi rapidamente corrigido, até porque é algo ilegal que muito possivelmente seria até objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a legislação estaria interferindo frontalmente, obrigando, né, uma forma de organização das entidades. Então, no Brasil, na minha visão, esse modelo de imposição, enquanto, né, a Constituição for mantida, né, na forma como é hoje, eu vejo como totalmente impossível, mas isso também não impede que seja discutido, que existam N possibilidades de clube-empresa, SA, limitada, tem até projetos que tratam de clubes ingressarem no Simples, né, clubes-empresas menores, conforme tributação, são todas opções muito, muito, muito bem-vindas, mas que a imposição, pelo menos no Brasil, ela é muito fora de cogitação em razão da nossa Carta Magna, que veda essa imposição e que vem acontecendo, né? O esporte causa comoção social a todo momento, né? Todos gostam de falar do esporte, todos gostam de tratar do esporte e às vezes a gente tem agora a DIN, né, que o ministro Alexandre de Moraes foi o relator, que a lei do Profut teve parte considerada inconstitucional exatamente por ferir a autonomia, né? Então, existe todo esse cenário próprio do Brasil que tem que ser levado em consideração, é o que eu falo desde o começo. Terminando a questão de comparação entre Brasil e outros países, a comparação, lógico, ela tem que existir, mas ela não pode ser, vamos adotar o modelo igual. O modelo espanhol não pode, por esse motivo, o modelo inglês tem as suas diferenças, o alemão tem as suas diferenças, então essa comparação simples, ela às vezes prejudica muito o debate, né? Sim, sim. É óbvio que aqui a gente está lidando com uma série de coisas, desde uma certa síndrome de vira-lata, que a gente às vezes tem em determinados assuntos, né, até o fato de que justamente a gente não pode desprezar todo o contexto social, econômico, cultural, desportivo e simplesmente buscar, obviamente, um modelo pronto, enfim. Né, até a ideia de que a gente ache, de fato, um caminho que é um caminho adequado para nós. Né? Mas, de fato, essa discussão aí sobre a autonomia, até onde ela vai, até onde é possível você interferir. O próprio Profut, ele tem uma série de aspectos que na época que saiu, né, muita gente falou, peraí, isso é um refis ou não é um refis? Por que eu estou discutindo tanta coisa aqui dentro? Quer dizer, dentro do Profut, eu lembro que a 13.155, ela alterou até a disposição, ela trouxe uma disposição, só para dar um exemplo, até fugindo um pouquinho do nosso tema, mas aquela história de que, né, você só pode ter até 40% de imagem no salário dos jogadores, 60% de carteira, quer dizer, eu acho até bastante interessante na questão do combate à fraude, claro, mas, por outro lado, o que isso tem a ver com o Profut? Né? E, mais uma vez, está ferindo ou não está ferindo? Né? Só um pequeno adendo aqui. Voltando ainda para os formatos jurídicos, e aí trazendo realmente para a nossa realidade. A gente tem aqui, então, no Brasil, uma cultura, mais uma vez, aí, todos os elementos históricos e culturais e sociais, de clubes que são constituídos como associações.
né? Como é que esse fato, ou seja, o fato dos clubes no Brasil serem constituídos, em sua maioria, como associação, como é que isso influencia nas práticas de gestão? Então, a gente não tem dúvida que o formato jurídico interfere, né, na forma de gestão e talvez contribua muito para a gente ver o futebol brasileiro como ele está hoje. Mas isso, felizmente, com o surgimento de bons exemplos que a gente tem de associações bem-sucedidas, a gente está conseguindo quebrar esse paradigma, né? O formato associativo é óbvio que vai interferir. Como eu já cheguei a citar, tem alguns fatores particulares que dificultam, sim, a boa gestão. A questão de rotação de diretorias, né? Inclusive, outra questão que o Profut colocou, que você tem que ter a rotação, eu acho isso muito saudável para as associações, né? Apenas uma reeleição com 4 anos, mas essas mudanças de gestão é óbvio que interferem eventualmente na gestão do clube. A ausência de responsabilização que isso acaba gerando, principalmente no Brasil, né, com um pouquinho, vamos colocar, de impunidade, também interfere, né? Os dirigentes assumem as associações, ficam por 2 anos e depois simplesmente desaparecem e o passivo fica para trás e o novo presidente encontra a famosa terra arrasada. Porque o dirigente da associação não pensa nela a longo prazo e pensa na sua gestão. Então, é óbvio, a ausência de profissionalização também é outra coisa que a gente não pode... A associação acaba... ela não é determinante para isso, mas esse fato acaba aumentando a ausência de profissionalização, né? Diretores não remunerados. Hoje a gente tem aqui um exemplo que eu tenho o prazer, né, de sempre citar, que é o Bahia. O Bahia faz um trabalho sensacional em vários aspectos, mas tudo isso começou quando o clube chegou ao fundo do poço, foi necessária uma intervenção e para o clube mudar. E hoje é um dos poucos clubes que tem uma gestão profissional, inclusive de presidente e vice-presidente. O Guilherme Belintani, o Vitor Ferraz, que é advogado, colega nosso também, são profissionais, são dirigentes profissionais. Então, assim, o modelo jurídico interfere demais. No entanto, ele não é o ponto determinante como a gente costuma, né, a maioria das pessoas costuma olhar. É porque é associação, a gestão é ruim? Não, definitivamente não. E hoje a gente tem exemplos. O Flamengo melhorou muito sua gestão sendo associação, o Bahia melhorou muito sua gestão sendo associação, Fortaleza. A gente tem vários exemplos positivos e negativos dentro do mesmo formato jurídico. Então a gente não pode imputar, é óbvio que interfere, mas não é o único ponto que tem que ser levado em consideração para uma gestão, um sucesso ou insucesso, né? A associação é só um dos elementos que acarretaram nesse problema que a gente vive hoje, de déficits sucessivos, de ausência de profissionalização. Mas hoje a gente tem essa alegria de ter alguns clubes que a gente pode citar de exemplo e falar, ó, a associação é possível ser bem gerida. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar. Perfeito, perfeito, excelente. Vou até emendar aqui fazendo uma saudação e trazendo uma pergunta. Nós temos uma pessoa muito especial aqui com a gente também, que é o Pedro Trengrause, né, uma referência para todos nós também, em direito esportivo, que estuda muito o tema, a gente sabe disso. Né, e o Pedro está trazendo um ponto aqui, nos provocando aqui com um ponto para o debate, provocando no melhor sentido possível, né? O exercício da atividade empresarial por uma associação sem fins lucrativos, isso não é um paradoxo? Não há aí né, não há aí um clash de funcionalidades, de maneiras de fazer as coisas acontecerem? Não, com certeza é uma discussão muito interessante, né? Os clubes sem fins lucrativos hoje que geram, movimentam sim uma atividade econômica, que é o futebol, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? O futebol do romantismo, o futebol da pura paixão já acabou há bastante tempo, apesar do Brasil ter demorado para assumir essa mudança, né? O futebol hoje é uma atividade empresarial nesse sentido, né? Uma atividade que gera muita receita, que movimenta, né? Segundo as pesquisas da Ernst Young, se eu não me engano, 0,6% do PIB do Brasil é relacionado ao futebol. Então, são dados extremamente interessantes e a pergunta do Pedro é bastante provocativa e perfeita nesse sentido, né?
a associação ela tem esse conflito, né? A associação sem fins lucrativos como o Flamengo, com milhões de receita, é algo sim que tem que ser debatido, e eu acho que isso é uma das questões que impulsionam bastante os projetos de clube-empresa, né? Essa é a nova realidade, mas não pode vir com uma imposição como a gente colocou antes. O Pedro agora até está citando o The English Game, que mostra, perfeito, esse é a questão, né? Hoje o futebol não é o mesmo daquela época, né, que começou a mudança. O English Game mostra muito isso. O futebol hoje atingiu um nível absolutamente acima da pura paixão. Acho que isso é algo sempre, agora, daqui para frente, tem que ser levado em consideração. Perfeito, perfeito. Nosso amigo Zé Eduardo Coutinho também traz uma outra reflexão interessante, e até para a gente mudar o nosso prisma da Europa para a Ásia, que a China teve aquela euforia inicial, né, com o futebol, e que depois o pessoal foi se desiludindo um pouco com o formato que foi adotado. Né? Então, o Rafael está nos falando aqui do modelo colombiano, quer dizer, a gente tem essas experiências se repercutindo, se reproduzindo pelo mundo, e é muito interessante cada uma delas, como eu disse antes, em um contexto social, cultural, legislativo, para a gente ir vendo o que é possível né, fazer. Né? Ainda dentro da questão do aparente paradoxo entre modelo empresarial e associação, de fato, assim, é uma legislação só para aquela associação que eu e você e mais uma pessoa fazendo para colecionar selo, que nosso orçamento é R$0, quanto para um clube como o Flamengo. Né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar, por outro lado, que a vedação, e aí pensar nisso assim, há de fato uma vedação em que você tem a distribuição de lucro, mas, por outro lado, eu não vejo problema em que haja receita, em que haja lucro, desde que, obviamente, haja um reinvestimento. Eu acho que seria, talvez pensar por aí, talvez fosse possível conciliar, Pedro e Ramon, enfim, esse paradoxo. De um lado eu concordo que é um paradoxo, mas de outro lado eu não acho que seja tanto, no sentido de que você não distribuindo lucro, e havendo lucro, o grande problema é haver lucro, que a gente sabe que quase ninguém tem, que você reinvista esse lucro, e a gente pode até pensar em questões de natureza até um pouco mais social, fazer trabalhos com a comunidade, né, como você apontou no início da live muito bem, os clubes eles são muito inseridos culturalmente e geograficamente, inclusive, no Brasil. Tanto que mudança de sede aqui é um problema, né, isso gera esse mal-estar. Né, dando um exemplo de vários lugares na Índia, por exemplo, você foi criando agora um modelo lá de franquias no futebol, e os times são os nomes das cidades. Então tem o Delhi Dynamos, tem... Né? Então, eles têm uma clínica de Calcutá, quer dizer, de fato, há essa associação com o local. Né? Mas, então, só nesse sentido, eu penso que talvez não seja tão paradoxo assim, uma vez que você possa reinvestir, inclusive, em termos de responsabilidade social, de inclusão social, de ter um melhor trabalho de categorias de base e, portanto, permitir cada vez mais que o clube exerça um dos papéis mais relevantes que eu creio que o esporte tem, que é aquele de englobar a sociedade, de congregar a sociedade na busca de fins de desenvolvimento, educação infantil, combate à criminalidade, conscientização. Né? A gente viu que os clubes, inclusive agora, né, recentemente teve o mês do orgulho LGBTQIA+, aí eu, claro, estou falando de um tema que me interessa, mas os clubes se manifestaram, inclusive o 15, parabéns, todos eles se manifestaram em rede social. Né? Então, enfim, dá para fazer coisas relevantes pela comunidade, inclusive, se houvesse, de fato, esse lucro, o que, infelizmente, não há, porque é muito raro, né, que a gente tenha esse lucro. E aí, cada vez mais falando da gente aqui, do nosso mundo, você acha que o projeto do Clube Empresa, esse projeto, ou se você quiser falar de outros, ele pode colaborar com uma melhora da gestão para o futebol? Com certeza, Léo. É um ponto bastante positivo. Como eu coloquei, todas essas novas possibilidades que são discutidas em todas as leis, né? Não só nesse projeto que a gente está discutindo de forma mais central, porque é o mais avançado, mas também nos projetos de sociedade anônima podem colaborar. Só que eles têm que ser levados em consideração como forma de colaborar e não como forma de solucionar. Isso foi exatamente o que eu coloquei, né, no título do artigo. A maioria das pessoas, recentemente o Itaú lançou também um estudo, né, sobre clubes e empresas aqui no Brasil, e a conclusão deles é exatamente nesse sentido, né? Eu fiz a leitura dele hoje e a conclusão é exatamente a mesma. Não é uma fórmula mágica que vai transformar o futebol do Brasil. Não é o fato do clube empresa surgir, ou mesmo que você obrigue, isso não vai alterar
A Espanha mostrou já isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem que desconsiderar. São novas opções jurídicas e ele vai trazer, né, esse projeto, por exemplo, com a transformação da empresa, do clube associativo em empresa, é óbvio que ele vai conseguir o principal objetivo. O clube vai estar apto a receber investimentos, diferente de uma associação, como você colocou, que todo lucro tem que ser reinvestido no seu objeto social. A partir do momento que ele virar empresa, ele vai poder distribuir esses lucros e é óbvio que vai incentivar. No entanto, com a realidade do Brasil hoje, a gente tem que ser extremamente franco. Quem que tem um capital disponível, talvez investiria na situação que o futebol brasileiro vive hoje, de déficits sucessivos de anos, anos e anos. Então, assim, uma solução, só que o clube, em primeiro lugar, o clube que pretender alterar seu formato jurídico, ele vai ter que primeiro se estruturar para isso. Vou te dar o exemplo da SA. A SA, por exemplo, de capital aberto, quem de nós talvez... É óbvio que tem o sentimento do torcedor, que muitas vezes vai fazer esse investimento pela paixão, mas visando o lucro vai ser muito difícil você fazer esse investimento num clube que tem uma gestão ruim, que não é transparente. A gente sabe que isso tem melhorado no Brasil, mas a gente vê que os resultados financeiros dos clubes brasileiros ainda são muito ruins. E nos últimos anos eles só não são tão claramente ruins porque Palmeiras e Flamengo provavelmente puxam a média do negativo um pouco, a régua um pouco para cima, né? Que são clubes que tiveram resultados muito bons, o próprio Grêmio teve um resultado positivo, mas da enormidade dos clubes aqui do Brasil é extremamente negativo. Então, assim, o clube empresa vai, obviamente, melhorar no sentido de possibilidade de receber investimentos. Óbvio que a gestão tem que melhorar ao mesmo tempo, mas isso não é necessário. A gente tem um exemplo no Brasil recente, que foi o Figueirense, que adotou um modelo empresarial, né, de alguma forma, e o insucesso foi extremamente rápido. Então, acho que essa quebra esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui do Figueirense, quebra esse paradigma de imediato. O fato de se tornar clube empresa vai solucionar, vai fazer pode fazer diferença? Pode, mas não é algo isolado. Na verdade, o clube empresa vem para uma construção muito maior. Eu acho que o clube, eu trabalho no 15 de Piracicaba, que é um clube do interior, se ele pensar em se tornar empresa, ele vai ter que mudar sim algumas coisas. Ele vai ter que começar a ter resultados positivos, ou pelo menos mostrar que pode ter resultados positivos para que o investidor venha. Acho que o investimento nesse aspecto, não movido por paixão, movido pelo romantismo, mas movido pelo lucro, é óbvio que ele vai verificar a questão financeira. E hoje a nossa realidade digamos que não é apta a receber esse investimento, pelo menos na maioria dos clubes. Alguns estão se preparando para isso e eu acho que vão fazer. Com o advento, né, possível dessa lei, eles vão começar essa transformação. Mas o clube tem que tomar muito cuidado para não fazer a transformação no calor do momento, né? Saiu a lei, eu vou virar empresa. Não fala, o risco é muito grande. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai colaborar. E um ponto que a gente ainda não tocou do projeto, que eu acho que é muito importante, assim, hoje o clube empresa ele já é possível há muito tempo, né? Desde 93, com a Lei Zico, a gente já abriu essa possibilidade. No entanto, a questão tributária, ela cria uma diferenciação. Aí também a gente pode até falar do fair play, né? Vai criar uma disparidade muito grande, como é hoje. Um Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Brasil anterior, recolhe uma quantidade de imposto absolutamente superior a uma sociedade. E a lei que trate de clube empresa tem que falar sobre isso, que é a questão do Simples Food, né? Que na lei denominada Simples Food, que é um regime especial de tributação. Eu acho que com o modelo tributário atual é muito difícil que os clubes façam essa migração, mas o Simples Food, por exemplo, que está nessa lei, vai incentivar bastante, porque a diferença vai existir, mas ela não vai ser tão absurda. Então, assim, são algumas questões que o projeto trouxe que são muito positivas, a gente tem que reconhecer isso, mas a gente tem que reconhecer dentro da nossa realidade, não um desespero de
querer se comparar aos outros e tentar simplesmente mudar o formato jurídico da noite para o dia. Acho que é uma preparação, é um caminho que tem que ser percorrido para isso. Perfeito, perfeito. E na verdade, né, Ramon, se não tiver boa gestão, não interessa o modelo jurídico, né? Eu sempre falo isso, assim, tem um exemplo que eu gosto de dar, eu brinco que é a minha alegoria do síndico. No modelo como a gente tem hoje, de fato, o dirigente ele entra como se fosse o síndico aqui do condomínio, né? Então ele chega e ele vai lidar com uma propriedade que é de todo mundo, porque é uma associação, né? Então não é uma empresa. E aí ele chega lá e vamos dizer que a parede está cascando e a piscina está com os azulejos estragados e ele tem, obviamente, um orçamento X, né? Mas ele sofre uma pressão dos moradores ou da torcida para fazer um show e contratar a Ivete Sangalo, ou seja, para trazer um jogador caríssimo, em vez de consertar a piscina, em vez de pintar as paredes. E às vezes ele traz a Ivete Sangalo faz um show, né? E todo mundo fica muito feliz que a Ivete Sangalo fez o show, ou traz uma grande estrela e a torcida fica feliz com aquela contratação, e de repente aquela contratação até traz um prêmio para o clube, o que tem, obviamente, uma repercussão financeira, claro, por causa do valor das premiações, mas enfim, e aí um dia aquele dirigente vai embora e alguém vai pagar a conta do show da Ivete Sangalo, né? Alguém vai pagar a conta daquela contratação que foi feita, às vezes de uma maneira pouco pensada, não quero usar a palavra irresponsável, mas pouco planejada, vamos dizer, né? Então, nesse sentido, há uma questão de gestão, né? E há uma questão do formato jurídico possibilitar determinadas práticas que não são as mais recomendadas, não são as ideais, né? Eu vejo também aí, para a gente observar uma outra questão também, que de fato o Pedro até mencionou isso mais cedo também, o Pedro Trengrauss, se você não é empresa, você não pode falir. O que traz para a gente todo um conjunto de reflexões. Eu me lembro que em outubro do ano passado eu estava em Ibiza dando uma palestra num congresso lá na Espanha, e ele era sobre insolvências. E eu dizendo que justamente você tem essa questão, né? Se você tem uma empresa insolvente, você vai pedir a falência dela. Em cada país isso tem um nome, né, e tal. E quer dizer, se você tem uma associação, que no caso do Brasil, associações aqui, a elas não vai se aplicar, né, por não serem empresas. O Instituto da Falência ou da Recuperação Judicial, como o Pedro Trencaus colocou, que viram zumbis, né? São empresas, são pessoas jurídicas que não morrem, uma vez que a falência não lhes é decretada, e elas ficam vagando, ficam no limbo. Com certeza. E isso aí até tira, né, Léo, o espaço de alguns clubes, talvez com menos apelo, com menos torcida, e que talvez poderiam, né, adotando medidas de responsabilidade, boa gestão, ocupar esses lugares, né? A gente vê clubes hoje, acho que a gente nem precisa citar nomes, mas clubes com uma dificuldade financeira praticamente irreversível, que precisariam de anos e anos de lucro para poder cobrir o prejuízo que já existe hoje, né? As dívidas passadas, e isso não vem de hoje, isso só aumenta, na verdade. Eu acho que o Flamengo é um case legal nesse ponto, porque era um clube que também tinha dívidas absurdas, né? E na gestão do presidente Eduardo Bandeira conseguiu essa quebra. E você, né, nessa comparação, você foi extremamente feliz na parte do síndico, e ele optou por consertar a piscina. E ele sofreu a pressão muito grande por isso. O Flamengo ficou alguns anos com uma dificuldade no resultado esportivo, num ato de total responsabilidade do presidente. Ele foi muito responsável no que ele fez. E hoje, o presidente Rodolfo Landim tem colhido os louros desse momento de transformação, né? Jamais tirando, lógico, o mérito do Rodolfo Landim, presidente, que também tem feito um grande trabalho lá, mas precisou de uma quebra. Foram alguns anos de resultado esportivo não tão positivos, segurando uma pressão da maior torcida do Brasil, que é a do Flamengo, para colocar o trem nos trilhos. E eu acho que todos os clubes têm que usar essas referências positivas para isso, né? E a torcida tem que entender. Infelizmente, o futebol, principalmente no Brasil, vive muito de resultados. E acho que não só o futebol. A gente vê isso pelos nossos ídolos, né? O tênis, na época do Gustavo Kirten, o Guga, era o esporte da moda. A partir do momento que o Brasil talvez não tenha um ídolo, o esporte começa a cair. Da mesma forma com Ayrton Senna no automobilismo. Então, o brasileiro ele não gosta tanto do esporte, né? Ele gosta muito da vitória. E a vitória a qualquer custo. E talvez isso seja um elemento que trouxe esse problema gigantesco que a gente vive hoje, que o clube empresa
tende a colaborar para solucionar, mas não é a solução pronta definitivamente. Perfeito. Ou seja, projetos de longo prazo, planejamento, organização e, por que não dizer, maturidade. Né? Maturidade na gestão. E aí a gente tem mais um elemento, quando você cita algo como o Flamengo, mas como tantos outros, de fato, a fanbase desses clubes é enorme. Ou seja, eles são elementos, eles são patrimônios culturais e sociais nossos. Né? Então ainda tem esse elemento que, de fato, assim, uma vez que você vai tratar como empresa, você muda esse eixo. Né? Então você agora é uma empresa. Empresa é empresa. Empresa mexe com dinheiro. Empresa não é patrimônio cultural. Né? Empresa não é um símbolo cultural. Então também como conciliar essas coisas, obviamente a gente não tem essa resposta, né? A gente vai ficar na pergunta, mas é a necessidade de fato conciliar ícones culturais e sociais, né? Já que o esporte, no nosso caso, é algo tão arraigado na nossa cultura e no Brasil você nasce tendo que ter, se você é carioca, você tem que ter uma escola de samba e um clube de futebol, né? No resto do Brasil, você nasce tendo que ter um time de coração, né? Então, como conciliar essas necessidades também? Eu acho que como você tem dito mesmo, respostas mágicas e mudanças relâmpago não vão resolver a questão aqui para nós. Né? Exatamente. O Dr. Dilson até colocou aqui no comentário e é perfeito. O ambiente no futebol não é empresarial e é político. Hoje, infelizmente, essa é a realidade e acho que é esse ambiente que nos trouxe até esse momento que a gente chegou. Agora cabe talvez uma nova reflexão. Acho que a pandemia pode até servir um pouco para isso, né? Para a gente repensar o formato, não só jurídico, o formato de administração dos clubes, mesmo associações, para a gente ter essa quebra e talvez entrar num novo momento, né? Eu acho que a pandemia, entre todos os problemas, né, que a gente não precisa nem discutir, mas talvez a gente possa aproveitar algo positivo disso e tentar sair de uma forma diferente, sair de uma forma melhor, né, como a gente costuma colocar. Sim. Ô, Ramon, estou querendo te provocar com um assunto aqui cabeludo. Uma vez que imagina, tá, totalmente na conjectura. Mas uma vez que a gente tenha aí um formato mais empresarial nas coisas, onde que você acha que o TPO se encaixa nisso tudo aí? Em trazer um assunto aqui do além, mas é porque, já que a gente vai estar tão empresarial assim, você acha que isso convida mais um pouco o TPO, a despeito de todo o regulamento contra, e ao mesmo, por outro lado, a nossa legislação em si, nacional, não permitindo, a despeito da legislação transnacional, né, do direito regulamentar não permitir. Você acha que isso convida mais do que nunca o TPO, ou pelo contrário, isso rechaça o TPO? Não, eu acho que... uma bomba na sua cabeça aí, né? Não, muito bem pensado. Acaba sendo um convite, eu acho. Veio agora aqui. Muito bem pensado. É um convite, porque cada vez mais no formato empresarial puro e simples, a ideia vai ser o lucro e talvez o TPO seja até utilizado nesse primeiro momento que eu falei, né? Os clubes, para tirar do buraco, vamos colocar assim, possam fazer uso né, do TPO para conseguir a venda de porcentagens, voltar naquele antigo fatiamento que a gente via, né? E conseguir uma receita rápida, né? O TPO talvez seja a forma mais rápida, caso fosse permitido. A gente sabe que hoje as normas da FIFA, CBF não permitem, mas é algo muito fácil para obter um valor, um retorno imediato. Isso pode gerar até problema futuro, né? Mas eu entendo sim como convite, porque aí o lucro está em primeiro lugar, eu quero o financeiro, né? O atleta é uma aposta, ele pode não ser vendido, se eu vender uma porcentagem dele hoje, eu já tenho algo garantido, é uma aposta que você faz, mas com um retorno financeiro imediato, talvez o modelo empresarial acabe convidando isso a acontecer. Perfeito. E só que os nossos amigos... O Neto colocou aqui, realmente, o TPO é caminho, sim, com transparência, talvez com limitações. Eu acho que a regulamentação dele, eu também acho caminho. Eu acho que o banimento não é o nosso assunto aqui, mas o banimento puro e simples... Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Isabela Gobetti fez um comentário antes, ó, regulariza o TPO, regulamenta e segue o jogo. Né? Então, fica a dica aí que os nossos amigos na FIFA não nos ouçam, ou talvez que nos ouçam, né? E pensem sobre o assunto também. E nos ouçam.
Ramon, a gente está chegando, tudo que é bom passa rápido, né? Tempo voa quando a gente está divertindo. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo, que poderia durar mais horas. Algum recado final aí? Ah, Léo, só agradecer, cara. Agradecer você pela excelente, brilhante condução sempre, né, dessas lives Brilhante que é eu você. sempre acompanho. E agradecer essa massa, né, dos nossos amigos do direito desportivo que participaram aqui, cara. É um prazer gigantesco, né? A gente, nesse momento de pandemia, tá tão distante das pessoas aí que a gente tinha talvez uma convivência muito mais próxima.